Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Caio e eu quero falar uma palavra de Deus para você. Eu quero falar sobre fé e imagem hoje. E eu vou começar lendo ali em Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se rastejam sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. É tão massa isso que Deus faz para a humanidade. E Deus, ele é um arquiteto, pois todo arquiteto ele trabalha com uma imagem. Mas primeiro ele precisa de um terreno. Ele precisa de uma pessoa para falar, eu quero uma casa com 3 quartos, um banheiro, uma piscina. E Deus, ele tinha esse terreno, mas a Bíblia fala que estava sem forma, vazia, que era a terra. Mas ele teve a imagem. A Bíblia fala que Deus, ele é o arquiteto edificador. Aí ele começou a colocar fundamentos sobre essa terra. Ele falou, não, quero colocar pessoas, quero fazer. E viu isso que era bom. E aí quando chegou o homem, ele falou, façamos o homem conforme a minha semelhança, a minha imagem. Então, ali Deus, ele fez algo extraordinário, porque Adão e Eva ali, eles eram a justiça de Deus, eles não tinham a essência do pecado, eles não tinham pecado, eles eram igual a Deus, mas eles foram enganados. Por isso que é importante a gente estar sempre ligado à palavra de Deus. A Bíblia fala que lá no jardim havia 2 árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A gente está na palavra da vida ou a palavra de morte? A Bíblia fala que da sua boca você sai palavra de vida ou de morte. A Bíblia fala, assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. O que é que você tem falado? Tem sido vida? Tem sido morte? Mas naquela ocasião ali, Deus, ele colocou vida sobre toda a face da terra. Ele viu onde havia as trevas, ele falou, haja luz. E sabe o que é incrível? O Espírito de Deus pairava sobre a terra. Ele nunca saiu dali daquele lugar, ele nunca foi para outro lugar. Ele estava ali. Hoje, quando nascemos de novo, recebemos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está sobre nossas vidas. Mas ele não pode fazer nada se nós não falamos, nós não adquirimos o que é nosso. Por exemplo, a Bíblia fala que o Espírito é a noiva, dizem, vem Senhor Jesus. Então não é só a parte do Espírito, mas é a minha parte, a sua parte. E aí você começa a colocar esse fundamento. E eu quero ler aqui com vocês, está ali em Romanos 4, que Paulo fala, né? É uma promessa que Deus deu para Abraão. Por pai de muitas nações te constituí. Olha só. Naquele momento, antes de Adão e Eva pecar, eles tinham um plano de Deus. O plano de Deus era que eles cultivassem a terra, que eles guardassem. E havia uma ordenança para que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que? Veio a enganação, veio a circunstância, mas sabe, quando você está firmado na palavra, a circunstância ela não pode te parar. Temos promessas e hoje muitas das pessoas elas desistem porque não creem mais nas promessas de Deus. Mas eu estou vendo aqui em Romanos 4 que Abraão ele tinha uma promessa que era ser pai de uma grande nação. Da mesma forma que Adão ele caiu, mas a Bíblia fala que Adão é a imagem daquele que prefigurava aquele que ia vir, que é Jesus. Pois aonde houve o pecado, ali houve a morte, e todos pecaram e morreram. Mas a Bíblia fala que se por um veio a morte, por outro veio a vida. E se pela ofensa de um veio a morte, muito mais reinarão em vida, por um ato de justiça de Jesus. Cristo, ele é o cabeça, e nós somos o corpo. Então, nós temos imaginado aquilo que Cristo tem falado a meu respeito. A Bíblia fala que nós temos que ter a mente de Cristo. Opa, mais uma vez Deus falando sobre imagem. E eu não quero perder meu foco sobre isso. E sabe, eu quero contar uma experiência na minha vida. Eu não tinha mais esperança. Você vai falar, eu não acredito mais naquilo que Deus vai fazer na minha vida. Eu tive um cisto no meu cérebro.
E, sabe, foi um baque para mim, porque esse cisto fazia que eu tivesse convulsões. E era triste, porque eu tava morrendo, e não é bom, não é legal passar mal, entende? Aí, olha só o que a imagem também faz da realidade natural. A primeira vez que eu fui no médico, fui lá conversar com o doutor, né, mostrar o meu exame médico, fui com os meus pais. O médico chegou assim, olhou, né, com aquele jeito de médico, olhou pra cima, pra baixo, viu? Antes dele falar que eu tinha ele falou um cisto, ele chegou e falou assim pra mim, tudo bem, mas você pode casar ainda, você pode ter filho. Eu falei, cara, esse doutor é doido, eu tô aqui morrendo e ele fala isso, eu quero a solução do meu problema e ele fala que eu posso casar. E é isso que muitas vezes a gente não quer aceitar, tipo, porque a palavra é dura, muitas vezes no começo, mas quando você se humilha na presença do Senhor, opa, é promessa de Deus, eu sei que foi promessa de Deus aquele médico falar, porque a Bíblia fala, não é bom que o homem esteja só. Então, naquele momento eu tava chateado, queria bater aquele médico, cara, eu quero a solução, eu não quero pensar em casar agora. A partir daí eu comecei a ver aquela imagem e não tinha mais expectativa de vida, meu chão tinha caído, os meus pais são pastores e eu vinha para a igreja, eu não via efeito na igreja. Mas fala que Jesus aí foi ungido para pregar as boas novas aos quebrantados de coração. Eu não tinha um coração quebrantado, eu estava na igreja, mas eu não recebia a palavra, porque eu sempre vivia amargurado, falando, Deus, por que você fez isso comigo? Olha aqui, eu estou na igreja e não estou vendo nenhum efeito. Mas sabe por quê? Muitas das vezes a tua razão ela vai querer levar você a explodir. Mas você não vai viver pela razão da circunstância do mundo. Entende? Aí eu comecei, graças a Deus por mães e pais que oram. A minha mãe mostrou essa palavra tremenda. E ela falou, Caio, você é curado, você pode. E aí eu comecei a trazer a memória aquilo que me dá esperança. A Bíblia fala que é para você trazer a memória aquilo que te dá esperança. E aí eu comecei a lembrar, opa, mais uma vez imagem. Opa, o que Deus vai fazer comigo? Assim como eu imagino a minha alma, assim eu sou. Aí eu comecei a me ver curado, eu comecei a me ver pregando, eu comecei a me ver com saúde divina. E eu comecei a aceitar isso na minha vida. Mas a circunstância estava ali. Mas sabe, a gente não vai movido pela circunstância. Daquilo que eu estou sentindo. O sentido da fé é você estar mediante a palavra. Ele não perguntou se você está sentindo, ele perguntou se você crê. Mas você está com o seu coração humilde? Eu não estava com o coração humilde, porque nada mais fazia efeito. Nada, sabe? Eu não queria saber de igreja, eu não queria mais ir, eu queria só morrer. Comecei a buscar a palavra de cura, a entender que Jesus cura, Jesus não mata. E isso foi entrando dentro do meu coração. E isso foi criando uma atmosfera dentro de mim. Eu falei, cara, eu tenho que correr atrás. Se Deus diz mesmo que eu vou ser um pastor, eu vou estudar a Bíblia, eu vou entender a Bíblia. E comecei a me imaginar. E aí eu comecei a ouvir a palavra de justiça de Deus. Eu comecei a ouvir que eu não estava mais à beira da morte. E aí eu comecei a falar, eu não vou morrer, porque eu já estou morto pelo pecado, eu já estou morto para o mundo. Então a morte não pode mais me pegar. E aí eu comecei a trazer à existência aquilo que me dá esperança. Então, gente, eu não sei o que você está passando nesse momento, mas tenha esperança que Deus está aí. Lembra daquilo que Deus falou. E a Bíblia fala que Ele vela sobre a sua palavra. Minha mãe chegava para mim no meu quarto e falava assim, Caio, você não pode morrer. Eu tenho que ver os filhos dos meus filhos. Eu comecei a declarar para Deus, Deus, obrigado. E sabe, essa palavra explodiu dentro de mim. E aí eu conheci a palavra. Fiquei 2 anos em Curitiba, onde foi tremendo. Eu imaginei que eu estava em Curitiba, eu estava aqui, eu comecei a ouvir a palavra. Eu falei, não, eu vou para Curitiba, ouvir aquela palavra. Eu me via entrando do ônibus, eu me via andando sobre Curitiba, eu me via reinando, eu me via sentado lá naquela sala de aula. E sabe, e Deus falou para mim, enquanto eu estivesse alinhado à sua verdade, os sintomas iriam desaparecendo. E hoje eu estou muito saudável, hoje eu vivo por aquilo que Deus falou.
E as promessas de Deus estão sobre a minha vida. E ele falou, cara, enquanto você vai vivendo a vontade do Senhor, os sintomas vão desaparecendo. Quando você vai ficando tranquilo, você vai sendo guiado por águas tranquilas, Ele te guia, Ele que vai fazer de você um homem de Deus. Não por minhas obras, mas pela obra redentora de Jesus. E agora eu quero terminar aqui falando de Abraão, né? Olha só. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Olha só, aqui Abraão ele começou a chamar a existência, sabe? A Bíblia fala que Deus chegava para Abraão e falava assim, Abraão, sai de tua tenda, olha para as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Ele começava, eu fico imaginando Abraão olhando, é verdade, Deus, eu estou trazendo à memória aquilo que me dá esperança, é verdade, Deus, eu vou ver os meus filhos, eu vou ter um filho. E aí Deus falava assim, Abraão, olha para a areia do mar, assim será a sua descendência. Ele falou, é verdade, eu não consigo contar. E sabe, eu comecei a fazer isso na minha vida, eu falei, eu sou um pastor, eu vou estudar a palavra, eu sou curado, eu não vou ter mais convulsão, porque a convulsão não faz mais parte de mim. O diabo não pode tocar mais em alguém que já está morto, pois eu estou morto por pecado. E a Bíblia fala, se pelo Espírito eu vivo das coisas do Espírito, não mais das coisas da carne. Então a Bíblia fala que é o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo, é o mesmo que vivifica o meu corpo mortal. Então eu tenho o direito de viver uma vida de saúde no meu corpo mortal. A Bíblia fala que muito mais reinarão em vida. Ele não está esperando, quando eu estiver lá no céu, vou reinar em vida. Ele está esperando a sua posição, tome essa posição, reine em vida. E aí ele trouxe a existência, começou a chamar, mas ele olhava, não via. E aí eu também comecei a falar assim, eu me vejo pregando no Brasil, eu me vejo pregando, sendo um pastor, tendo filhos, casando, no tempo certo, né? Amém? Seja guiado pelo Espírito, amém? E aí eu quero terminar aqui de ver. Aí aqui, ó. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo o que foi dito. Olha, meu irmão, muitas das pessoas falam assim, não, estou esperando em Deus. Mas esperar em Deus, na vida de um cristão, não é ficar parado, mas a esperança eu vou ser uma geração grande, através de mim as famílias serão abençoadas. Eu estava no meu quarto e disse, só Deus mesmo, estou esperando em Deus. Mas sabe, Deus está esperando a sua posição, meu irmão. Deus está esperando a minha posição diante da circunstância. E eu falo um negócio para você. Enfrenta a circunstância. Eu quero desafiar você aí. Atreva-se a crer. Atreva-se a crer na palavra. Quando vir a dúvida, atreva-se a crer. Vá, insista naquilo que Deus te deu. E você nunca vai perder. Pois a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores. Ele já venceu lá na cruz. E agora eu posso viver. Então, aqui Abraão, ele estava crendo contra a esperança. Ter esperança já é uma coisa, mas, cara, ele estava esperando contra a esperança, sabe? Na minha vida, cara, eu estava esperando contra a esperança. Eu achava que eu não ia passar dos 20 anos de idade. E tudo que eu estou vivendo hoje é fruto do que eu confessei, fruto daquilo que eu falei. E eu não tenho medo da circunstância, pois eu enfrento ela e ela para. Olha só aqui, eu vou continuar aqui. Assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Olha só, ele não desprezou a circunstância que estava acontecendo na minha vida, na vida dele, e na minha também. Por exemplo, na minha vida eu tinha muita dor de cabeça, eu tinha muitas espasmos assim, mas eu não deixei essa palavra esfriar. Pois se eu fosse pensar assim, eu só vou para Curitiba quando eu parar de ter a dor de cabeça, ter as espasmas, eu nunca teria ido. Mas quando eu comecei a ir, elas começaram a parar. Pode perguntar para muitos amigos meus que estudaram comigo. No começo, eu sentava lá e tremia, não conseguia parar. Mas sabe, quando eu via um ministro, um professor orando ali, falando da palavra, eu olhava firmemente e falava assim, Deus, Ele é usado por Ti, eu estou aqui porque eu vou reinar em vida, eu estou aqui para aprender. E sabe, meu corpo tremia, mas eu falei, eu não vou sair daqui, glória a Deus porque eu sou curado. Eu começava a fazer isso dentro de mim. E sabe,
eu nunca faltei uma aula do remo. Nunca. Tive umas dores de cabeça, mas eu nunca faltei. Eu não estou aqui me vangloriando, não. Mas sabe, quando você sabe o valor da palavra, você vai até o fim. E eu falei, eu não quero perder isso. Eu confessava que eu ia fazer, que eu ia aprender, entende? É isso que nós temos que perseverar. Não tem nada de errado faltar ou não. Mas para mim é algo precioso. Ele mudou a minha vida, entende? Então eu falo, por isso que a gente tem que ter um zelo pela palavra de Deus. Eu sou tão apaixonado pela palavra de Deus, porque eu sei o que ela fez comigo, meu irmão, entende? É isso que eu quero dizer para você. E aí me fala sem enfraquecer. Daí lembrando, isso encontra o seu corpo, né? Sendo já de 100 anos de idade avançada. Olha só, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Olha só, a fé, ela te faz dar glória a Deus mediante as circunstâncias. Fala assim, cara, você tá passando mal. Eu falei, cara, não tô não. Eu sou curado. Dor, espasmas, não tá no meu corpo. Eu não vou ignorar as circunstâncias, mas eu não aceito ela na minha vida. Eu não aceito, porque ela é uma mentira na minha vida. E agora reina a verdade. E você tem que dar glória a Deus. Eu tenho que dar glória a Deus pelo que Deus está feito. E sabe, o que eu estou vivendo é aquilo que eu confessei. E eu estou muito feliz. E eu sei que eu vou viver os melhores dias, porque eu já tenho imaginado, eu já tenho pensado. E eu sei que vai acontecer. Olha só, ele não duvidou por incredulidade, porque a incredulidade ela vai vir. Tipo, se eu olhasse para minha mão lá, quando eu estava sentado lá na cadeira lá da escola que eu fazia, eu falei, cara, eu vou correr, eu vou embora. Mas eu falei, eu não vou olhar, eu vou olhar para a palavra. Eu olhava firmemente para quem estava pregando e falava assim, cara, essa é a palavra que eu preciso, eu quero ela para mim. E sabe, agora no final, eu conseguia sentar tranquilo, eu estou conseguindo fazer as coisas melhores, e eu sei que o meu corpo está ficando melhor a cada dia, eu sei que os planos de Deus para minha vida vão acontecer, e eu quero isso para você. Imagina como Deus quer você. Eu falei lá no começo, que nós temos que ter a mente de Cristo. Você tem tido a mente de Cristo ou a mente do natural, do Caio, do homem exterior, daquilo que eu estou vendo? Não. Veja aquilo que Deus falou a você. E na minha vida eu tinha uma promessa. E aí eu corri atrás dela. E olha só, o verso 21. Estando plenamente convicto de que ela era poderosa para cumprir o que prometera. Olha só. Ele estava convicto. Plenamente, e isso aconteceu na vida dele. Isso vai acontecer na sua vida também. Pelo que isso foi também imputado para a justiça. Olha só, ele foi imputado para a justiça. Olha só, ele nem estava no tempo da graça, ele foi imputado para a justiça mediante a fé que ele cria em Deus, na promessa. E hoje a Bíblia fala que nós reinamos em vida através de Jesus, que morreu lá na cruz, onde havia condenação. Ele trouxe vida para que nós vivêssemos uma vida de justiça aqui na terra. Pois a obediência dele me levou também juntamente com ele. Nós somos herdeiros de Deus, entende? E é isso aí. Eu quero ver aqui sobre a fé ali, onde fala em Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicções de fatos que não se veem. Olha só, convicções. Tem algumas versões que falam firme fundamento. Ele não duvidou, mesmo olhando para a circunstância, ele dava glória a Deus. Meu irmão, eu quero falar uma coisa. Você só vai ter vitória quando você parar de olhar para a circunstância, aquilo que você está vendo, aquilo que você está sentindo, aquilo que você está cheirando, mas começar a ter o sentido da fé. Eu estou firme na palavra de Deus. E agora eu quero terminar com esse versículo tremendo, que é Hebreus 11, 10. Porque aguardava a cidade que tenha fundamentos. Olha só, era fundamentada. De qual Deus é o arquiteto e edificador. Olha só que tremendo. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Olha só, olha aqui o verso 12 agora. Por isso também, de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como que? As estrelas do céu, inumeráveis como a areia que está na praia do mar. Lembra quando eu falei ali que Deus falava para Abraão, vai lá, olha para o céu, olha aqui a promessa acontecendo. Abraão imaginava e aconteceu.
E é assim que vai acontecer na sua vida, meu irmão. Quando você imagina, quando você pensa sobre o seu futuro, você vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher também. Amém? Deus abençoe. Sabe, eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. E eu creio que a igreja vai viver os melhores dias aqui na terra. Eu tenho orado e isso vai acontecer. Seja apaixonado por Jesus e Ele vai te mostrar grandes coisas. Em nome de Jesus, eu quero fazer uma breve oração para você, meu irmão, que você está desacreditado, mesmo que esteja a circunstância aí. Comece a se imaginar como Cristo imagina você. E Cristo te imagina bem-sucedido, bem próspero, saúde divina. E é isso, em nome de Jesus. Deus Pai poderoso, obrigado por essa palavra, Deus, obrigado, Pai, porque nós, assim como somos em nossa mente, assim seremos, Senhor. Oh, Pai, obrigado, Pai, porque a Bíblia fala, ora, aquele que faz muito mais do que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que atua em nós. Oh, Pai, obrigado, Pai, porque você faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Olha só, de novo, pensamento. Deus, Ele pensa sobre você, meu irmão. Em nome de Jesus, seja um grande dia. Amém.